Gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda, tá joia? A leitura é para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, pode neste momento não ressoar com você, tá certo? E se não ressoar, solta pro universo, tá bom? É uma leitura atemporal para a área amorosa, tá certo? Bora lá! Gratidão a todos vocês inscritos no canal pela confiança. E se você é novo, eu te convido a se inscrever, deixe seu like, seu comentário, ele me fortalece bastante dentro da plataforma, tá bom? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual é a energia aqui do amor do passado? Existe de fato alguém voltando, né? Como é que está essa pessoa? Vamos lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. A carta da torre invertida, a temperança no fundo do maço, minha gente. Vamos ver aqui, vamos entender aqui melhor esse contexto. A carta do mundo, invertida também. 10 de ouros. Existe realmente alguém aqui na energia de vocês aí no passado, tá? Só que essa pessoa... ela não saiu ainda de um contexto. Então aqui pode ser que ela não saiu de uma forma de pensar. Ela não saiu de um aprisionamento. Ela carrega algum tipo de ideia fixa. Ela não encerrou um ciclo na vida dela. Porque ela acredita que esse relacionamento de vocês... É assim, eu não sei com quem é que vocês de Capricórnio estão lidando, mas eu acredito que para vocês, esse passado, de alguma forma, ele já se encerrou, mas para essa pessoa não. Tá? Só que mostra que assim, também para mim é o seguinte, que ela não tá se movimentando. Ela permanece parada no mesmo lugar. Por mais que ela acredite que esse ciclo de vocês não se encerrou, porque ela vê aqui realmente que algo vai crescer, que vai para frente, que ainda vai prosperar, ela ainda tá dentro da torre, entendeu? Ela ainda tá dentro da torre, então ela ainda tá presa nessa energia de que algo não encerrou, entendeu? De que algo aqui pode crescer, pode ser que vocês queiram essa pessoa na vida de vocês, tá certo? E se vocês querem essa pessoa na vida de vocês, ela ainda tem aqui essa chama, essa ideia, né? Essa crença de que realmente não se encerrou algo aí na vida de vocês. A carta do Papa. Ela pode inclusive acreditar que vocês têm alguma coisa com relação à espiritualidade, alma gêmea, almas afins, tá? Ela quer celebrar algo aí com vocês. A celebração, Rei de Copas, vocês podem estar lidando com pessoas do elemento água, Câncer, Escorpião, Peixes, tá certo? E o que mais? A pessoa aqui do passado é alguém que quer realmente reconquistar vocês aqui, que quer realmente ter uma vitória, que quer sair honrado nessa situação, tá? Essa pessoa, esse homem, essa mulher que vocês estão lidando, do passado aí de vocês, essa pessoa, ela tem isso aqui internalizado nela, tá certo? De que realmente vocês ainda tem algo aqui para crescer. Que as coisas ainda podem caminhar sim para um contexto positivo, tá? Existe aqui uma comemoração, é alguém que comemora, ela se sente feliz, ela vibra isso aqui no emocional dela, entendeu? Ela tem total certeza de que ela vai ter uma vitória com vocês. Mas, pelo que me parece, ela não se moveu ainda, ela não saiu deste contexto, ela permanece neste contexto, é isso que eu quero dizer. Que mais? 2 de espadas, que mais? Valete de espadas. A lua e o 4 de paus. Vamos lá. Então, assim, o 2 de espadas me fala de alguém que tá fechado emocionalmente. Então, assim, por mais que essa pessoa, ela acredite que vocês ainda têm coisas aqui para prosperar,
De alguma forma, essa pessoa, ela se fechou no racional dela. E ela tá de alguma forma, e vai ter, de repente, ter uma comunicação com vocês aqui, mas não vai ser uma comunicação muito clara. Ainda vai ficar dúvidas com relação a esse contexto de vocês. Vai ser uma comunicação que vai ter alguns obstáculos aí. Vai existir dúvidas com relação a isso. Porque o que eu sinto aqui na energia dessa pessoa? Que sim, ela acredita que vocês ainda podem crescer juntos, tá certo? Juntas. Vocês ainda podem crescer. Esse relacionamento, essa reconciliação, ela ainda pode acontecer. Esse ciclo ainda não encerrou. Eu estou fixo nessa ideia. Eu estou parado nesta ideia. E a minha forma de sentir e de pensar está fixa nisso, de que isso aqui ainda não encerrou, esse nosso contexto ainda não encerrou. Isso ainda vai crescer, vai prosperar. Eu sinto no meu emocional essa alegria. Eu sinto no meu emocional essa alegria. Eu celebro isso dentro do meu emocional. Então eu sinto isso. Eu sinto essa vitória. Eu sinto essa honra. Eu tenho certeza. É alguém que tem certeza aqui praticamente absoluta de que vocês realmente vão voltar e as coisas vão dar certo. Porém, contudo, todavia, existe alguém aqui, a leitura pode estar espelhada, que está fechado emocionalmente, que está muito mais aqui na defensiva, querendo ter paz, querendo um pouco de trégua no que se refere ao emocional. Existe alguém aqui que está muito mais mental, e eu acredito que sejam vocês. Tá certo? E é como se vocês viessem aqui a conversar, ou vocês já tivessem tentado conversar com essa pessoa e não existe aqui uma abertura, não tem uma abertura. Ainda existem coisas que precisam ser conversadas para que se chegue aqui a uma solução. Aqui me traz muito uma coisa com relação, talvez, a um certo mal entendido, a uma falta de comunicação, a uma falta de diálogo, uma falta de compreensão ou de entendimento. Alguma situação que vocês vivenciaram com essa pessoa do passado não ficou muito clara, porque a conversa não foi uma conversa, um diálogo, onde eu falo, você fala, temos opiniões diferentes, analisamos esse contexto nosso e de repente entramos num acordo. Mas se não entramos num acordo, eu aceito a sua opinião, você aceita a minha e tá tudo bem. Aqui mostra para mim que foi uma conversa que vocês tiveram ou que vocês vão ter, tá certo? Essa conversa e ainda trazendo para vocês dúvidas, né? Ou essa pessoa ficando com dúvidas com relação a isso que vocês vão conversar. Então é como se a felicidade e a alegria de estar de volta neste contexto ainda vai trazer dúvidas, ainda vai trazer desconfiança. Entende? Ainda vai existir aqui uma desconfiança com relação a algo positivo. Se de fato isso realmente vai dar certo, se realmente voltar nesse contexto vai ser legal, vai ser bacana. Porque por mais que alguém aqui queira que isso aconteça, queira realmente conquistar de fato aí, queira realmente sair vitorioso, vitoriosa nessa, porque aqui para mim é alguém que realmente já sente isso no emocional. Essa pessoa ou vocês vibram isso emocionalmente. Vocês sentem isso. Pode ser coisa da cabeça de vocês ou dessa pessoa? Pode ser, tá? Mas lembra que na carta no fundo do maço a gente tinha a carta do Papa? Então é alguém que acredita, de repente, que vocês realmente têm aqui uma conexão, sim. Mas quando vier essa conversa, né, vai haver aqui uma dificuldade, uma dúvida com relação ao contexto. No sentido sabe o que vai acontecer? Vai rolar uma incerteza, né? A incerteza é o que mata. O benefício da dúvida, ele é legal, depende de qual situação. E quando a gente fala de relacionamento, e quando a gente fala de contexto passado, de situações que a gente já vivenciou com a pessoa e que de alguma forma mexeu com a nossa confiança com relação a ela, ou vice-versa,
A dúvida nesse contexto, ela não é a melhor amiga. E ela nem é a melhor opção. Entende? Não é a melhor amiga e nem é a melhor opção. No fundo do maço, a gente tem a carta da estrela, o que também me traz essa conotação de realmente vocês terem aqui, talvez, uma ligação realmente espiritual. Pode ser que a caminhada e a jornada de vocês sejam essa espiritual no sentido de elevação, no sentido de um auxiliar o outro neste caminho da elevação. Tá? Não estou falando de religião e nem de repente de vocês estarem conectados a almas gêmeas, almas afins, nada disso. Mas no sentido de ambos se conectarem espiritualmente para poder caminhar junto e elevar e se autotrabalhar, um auxiliar o outro aqui no seu crescimento, na sua jornada como ser humano, certo? Mas aqui ainda tem esse contexto em que vocês ainda, ou essa pessoa ou vocês, ficarão com o pé atrás com relação a essa situação. Por quê? Porque tem alguém aqui que de alguma forma está fechado emocionalmente. O 2 de espadas me fala de alguém que está muito mais mental, querendo ter paz. Não está querendo, parece que, se abrir emocionalmente, entende? É alguém que de alguma forma está tentando se observar ou observar os sentidos. Outra coisa, pode ser que quando vocês venham a conversar, ou vocês ou essa pessoa, vocês de alguma forma fechem o emocional de vocês nesse momento. Para quê? Para que vocês possam perceber a situação ao redor. Vocês vão conversar de forma muito racional aqui, não vai ter a emoção envolvida. Por mais que esteja alguém aqui com o coração vibrando, em chamas, não vai ter, não vai, na hora que vocês forem conversar, esse sentimento ele não vai ser mostrado, a conversa vai estar muito mais mental, o que vai dificultar vocês de conseguir, de fato, ter a certeza de que vai prosperar. Aqui me mostra que vai prosperar, que a única coisa que vai atrapalhar aqui para vocês vai ser o fato de que no momento em que vocês vierem a conversar com essa pessoa, vocês vão se fechar, ou essa pessoa vai se fechar. Não vão mostrar aqui. Não vai ter. Aqui ninguém vai mostrar vulnerabilidade, né? Porque é interessante a gente mostrar dentro de um contexto em que a gente está dentro, vivenciando a nossa vulnerabilidade. Porque você mostra para a pessoa quem você é, você mostra para a pessoa o quanto você gosta, entendeu? E vice-versa. E aí, da mesma forma que ambos observam isso, eu não sei, eu tenho para mim do seguinte, que quando a gente se mostra de forma vulnerável, você está mostrando a sua essência, você está mostrando quem você é. Se a pessoa quer ficar com você ou não, aí, ok, é um problema dela, e você também, ok, é um problema seu, tá certo? Mas eu estou sendo verdadeira. Sabe por que disso? Porque quando a gente se mostra da forma que a gente é, minha gente, a gente não fica na dúvida. A pessoa sabe quem você é, da forma que você é, o que você faz, o que você gosta, acabou. Da mesma forma, você sabe quem é a pessoa, sabe se aquela pessoa é compatível com você, sabe do que ela gosta, sabe se... Acabou. É a transparência no diálogo, na conversa. Porque do que adianta eu sentir ou essa pessoa sentir, você sentir ou essa pessoa sentir, e no momento em que tenta se entender-se, se fecha. Não adianta de nada. Não leva a nada. Acaba trazendo mais desconfiança para dentro de um contexto. Aqui fala para mim que mesmo assim, pode ser que venha a crescer, pode ser que realmente tudo dê certo. Mas vocês vão ficar nessa coisa aqui da dúvida com relação a isso, somente por conta do que vocês não vão querer se mostrar vulnerável, ou essa pessoa ela não vai querer se mostrar vulnerável. Ninguém vai querer mostrar aqui de fato o que sente. Na hora que for conversar, vai colocar aquela armadura assim e... Eu estou na minha razão, eu estou, não sei, mas uma coisa mais ou menos assim, entendeu? Não, porque tem gente que acredita que se mostrar-se vulnerável, se mostrar-se transparente é fraqueza. Não, não é, você está mostrando quem você é. Você não está enganando ninguém. Entendeu? E aí, se a pessoa quiser ficar com você ou não, escolha dela. Mas você for verdadeiro, ela for verdadeira, que o que eu, Fernanda, acredito que falta muito em contextos de relacionamento, as pessoas se mostrarem de fato verdadeira, sabe? Parar de ficar com historinha de não vou mostrar, não vou demonstrar que eu gosto, não vou demonstrar isso, não vou... Mano,
Como é que as pessoas vão te conhecer? Como é que você vai conseguir conhecer as pessoas que você quer se relacionar? Como é que você vai saber que aquela pessoa realmente ali é legal, é alguém bacana para poder você deixar entrar na tua vida, para você querer voltar a se reconciliar? Entende? Então falta isso, né? As pessoas se mostrarem de forma realmente como são. Aí sente, ama, gosta, mas na hora que vai conversar, oculta aquilo que sente. Aí por que vai conversar então? Não tem por que conversar. Não existe necessidade da conversa. Porque quando você vai conversar com alguém, a pessoa vem conversar com você. Porque aqui tem reconciliação. Aqui tem alguém realmente acreditando que vai dar tudo certo. Mas na hora que for conversar vai ficar com dúvida. Será se é isso mesmo? Será se é aquilo? Será... Mas aí, quer conversar? Quando você chama a pessoa para conversar, você chama a pessoa para conversar para falar para ela o quê? O que você sente, o que ela sente, né? Olha, eu me sinto assim, assim. Não, tá ali transbordando de emoção ali, o coração tá batendo o coração. Eu quero muito isso, eu quero muito voltar com essa pessoa, eu quero não sei o quê. Mas aí na hora que eu vou conversar com a pessoa, eu não me abro, eu não me mostro, eu cruzo os braços, eu não dou abertura para um diálogo bacana, para um diálogo leve. Me coloco de forma fria e racional. É óbvio que vai ter dúvida aqui. É óbvio que não vai ter certeza. É muito claro isso. Porque o que precisava vir à tona tá escondido, tá omitido. A pessoa precisa saber, você precisa saber, essa pessoa precisa saber. Então, assim, se for você, essa pessoa vindo conversar com você, você que tá vendo essa leitura já tá ciente disso. De que às vezes a gente tem que, às vezes não, a gente precisa demonstrar o que a gente sente. A gente precisa falar o que a gente sente, porque se a gente não falar, também as pessoas não vão saber. Se você tá querendo voltar com alguém e é você essa pessoa que tá aqui transbordando de amor, de paixão e tal, e quer realmente reconquistar essa pessoa, fala o que você sente. Você pode levar um não? Pode. Você pode ganhar um sim? Pode. Mas o importante é que você foi verdadeiro. E mais verdadeiro do que com a pessoa, você foi verdadeiro com você. Entende? Tarô, os signos que nós temos aqui envolvidos na mesa. Câncer, Escorpião, Peixes. E você que está lidando com pessoas do signo de água, mais aqui Câncer, Escorpião, Peixes, essa pessoa aqui, cara, ela gosta de você, ela quer celebrar aqui com você, ela quer realmente estar aqui na tua vida, tá? Aliás, a energia que mais predominou aqui foi, enfim, a que está mais alta aqui é signos de água. Mas nós temos aqui Câncer, Escorpião, Peixes, Libra, Gêmeos e Aquário, Áries, Leão, Sagitário, Touro, Virgem e Capricórnio, tá? São as energias, os elementos, terra, água, fogo e ar. A que predomina, Câncer e Escorpião, tá certo? Então, assim, tem Capricórnio também. Olha só, a energia de vocês e, de repente, até a energia mesmo aí da conexão. A pessoa pode não ter o signo solar, é energia. Né, a gente tem todos os 12 signos no mapa. Pode ser que essa pessoa tenha esse signo no mapa aqui também, talvez ali já presente ou de uma forma oculta, mas ele existe. Então, assim, você vai ver essa leitura, você que vê essa leitura, você já tem ciência disso. Então, você já sabe, se você está querendo voltar com essa pessoa, você já sabe que para você conseguir, de repente, mostrar para essa pessoa que de fato você gosta dela, você vai ter que se colocar de forma vulnerável. Porque se vocês entrarem numa conversa aqui numa linha mais racional, gente, não vai rolar. Vocês vão ficar com dúvida, vocês vão ficar desconfiados, entendeu? Vocês não vão acreditar, vai ter de repente vai trazer um obstáculo com relação a essa conversa de vocês, entendeu? Vocês vão ficar aí, tipo, não sei. Então assim, analisa, tá certo? Analisa e vê qual é que é aí. O que é que vocês querem, né? Tarô, por favor, como é que os capricornianos e capricornianas aqui, eles vão agir com relação a este contexto? E tem outra coisa, não sei, pra mim essa pessoa ela ainda tá parada ela tá parada aí na energia de vocês, tá? Não é nem que ela tá presa, ela está parada na energia de vocês. Vocês podem vir a conversar aí a público, tá? Pode ser que vocês venham se encontrar em festas,
em locais públicos, em alguma comemoração, comemoração de amigos, comemoração de família, tá certo? Existe um contexto aqui, em locais públicos, festas, de repente negociando alguma coisa. É nessa vibe que vocês vão se reencontrar, tá ok? Nesse tumulto, na multidão é onde vocês vão se encontrar. Mas vai ser em meio de pessoas que eu acredito que são já conhecidas para vocês. Então, amizades em comum, família que de repente ainda tem contato, vocês acabem se trombando, ok? Mas me mostra muito com relação à comemoração. Então, pode ser alguma festa, aonde seja da sua família e essa pessoa seja convidada, ou você tem ainda aqui uma amizade com as pessoas dessa família ou com algum amigo e tal, e tenha uma festa e você seja convidado a esse meio, ok? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual é que é a atitude que eles vão ter? Ó, tô falando? 9 de paus, vocês vão parar para pensar. Valete de paus no fundo do maço. Vocês vão parar para pensar, vocês vão parar para refletir. Vocês vão parar para refletir a respeito desse contexto. Mas por que vocês vão parar para refletir? Por conta disso daqui que eu tô falando para vocês. Porque na hora que for conversar, ao invés de realmente mostrar o que sente, vai guardar para si, vai se fechar aqui e vai começar uma coisa muito mais racional do que realmente mostrar de fato ali o que sente, mostrar vulnerabilidade. Mais uma carta, tarô, por favor. Signo de Capricórnio. 3 de ouros. É como se vocês ficassem pensando que, ó, a desconfiança ainda vai levar vocês ou essa pessoa a pensar que de repente você já tem outra pessoa aí na vida de vocês. Outra parceria, outros parceiros. Por conta dessa desconfiança aqui. Vocês vão entrar aqui numa linha de ficar pensando, ou vocês vão pensar com relação a parceiros que vocês já tiveram, ou vocês vão parar para pensar que talvez essa pessoa tenha outras pessoas. Vai ter, aqui também tem alguma coisa com lance de ciúmes de repente, mesmo vocês não estando com essa pessoa, mas talvez tendo ciúmes com relação a algumas outras parcerias que ou vocês tiveram ou essa pessoa que teve, tá certo? E vamos lá para a energia do novo amor. Mas bom, você que vai ver essa leitura, dê uma raciocinada com relação a isso, né? Se faz sentido para você, referente ao fato de você, se você realmente quer essa pessoa, quer estar com essa pessoa, ok? Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter, tarô. Qual é a energia para os capricornianos e capricornianas em relação a um novo amor? Existe um novo amor chegando? Quem é essa pessoa? As características dessa pessoa, por favor. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Cavaleiro de Copas. Chega aí para vocês uma mensagem. Carta do carro, uma mensagem, olha só, uma mensagem positiva realmente. Vocês podem lidar com uma pessoa mais nova que vocês, ou que tem aqui uma mentalidade mais jovial, tá certo? Alguém que é mais galanteador, que tem uma... É uma pessoa que gosta de conquistar, mas ela também tem esse ar aqui de ser uma pessoa sedutora, de alguém que traz aqui um mistério, tá certo? Pra vocês. Nossa, gente, eu tô com cara de sono, né? De repente porque eu tô com sono mesmo. Tá certo? Então, assim, chega aqui uma mensagem pra vocês, que vai trazer uma movimentação positiva aí na sua área amorosa. Uma nova oportunidade. As de ouros. Um novo início no campo amoroso de vocês, tá? Essa pessoa realmente ela vem aqui trazendo essa copa aí para vocês, que pode vir fazer com que vocês se sintam atraídos, tá? Por essa pessoa aí, tá certo? 9 de paus invertido. O que mais, tarô? Me fala que vocês não vão parar para pensar a respeito da situação, não. Eita, mano. 3 de copas. Não mais. As de copas e o imperador, minha gente. Como também pode ser uma pessoa que é mais madura, tá? Alguém mais cabeça. Uma mulher mais cabeça, mais madura. Vocês se relacionando com alguém que é mais maduro que vocês.
Alguém que é mais cabeça que vocês, talvez, tá? Tipo, tenha mais aí uma idade mais madura, uma linha de raciocínio diferente, tá certo? Que consegue, de repente, dialogar com vocês, pode ser isso aqui, ok? Por que esse 9 de paus tá invertido, tarô? Só um minutinho, meu povo. A carta do eremita. Essa pessoa, cara, é alguém que, eu não sei, de alguma forma, ou ela nunca parou para pensar na vida dela, ou ela já parou para pensar a respeito da vida dela e ela já não tá mais nessa energia de ficar pensando sobre a caminhada dela, tá? Porque a carta do eremita me fala de alguém que, com 9 de paus invertido, que já passou por este processo de avaliar, por isso da pessoa madura, ó, já passou pelo processo de avaliar a própria vida. É alguém que de alguma forma ficou durante um tempo, em momentos, curtindo a sua solidão, a sua solitude, se colocando em momentos de silêncio, buscando luz no fim do túnel. É alguém que conseguiu de alguma forma se reorganizar, entender o seu contexto, a sua história, a sua trajetória de vida, não sua capricorniana, mas essa pessoa nova que está vindo é uma pessoa realmente mais madura. Ela pode ser mais nova, ok? Cavaleiro de Copas, mas que tem uma cabeça mais madura. Porque é alguém que já se autotrabalhou, é alguém que se conhece. É uma pessoa que conhece, então ela sabe o que ela quer, ela sabe o que ela procura, ela sabe o que é justo para ela. É alguém que se valoriza, certo? É alguém que sabe impor limites. Que mais? Ó, a roda da fortuna no fundo do maço. Tá no seu caminho. Tá no seu destino. Quando a gente fala tá no seu destino, não é que, tipo, é o grande amor da sua vida, tá, minha gente? Porque às vezes a gente fala assim, tá no seu destino, dá a impressão de que é aquele amor do filme da comédia romântica que vai viver e tal. Não, não é isso. Que tá no seu destino, que está na sua energia, que está vindo de encontro a você. Entendeu? Então, é alguém que está entrando aqui na tua energia e está vindo de encontro a você. Para que vocês vivenciem um novo relacionamento. Tá certo? Não é que você é essa pessoa aqui, é sua alma gêmea e afim. É assim, isso o tempo vai dizer, mas vai dizer de que forma? Quando vocês estarem dentro de um contexto com essa pessoa, entrarem num contexto com essa pessoa, a forma como vai fluir o relacionamento de vocês, a forma como vai fluir a conversa, a disposição em de fato fazer com que isso realmente dê certo, entendeu? E o que mais? Signo de Capricórnio. A carta do mundo, essa pessoa pode ser que ela já te observa, ela encerrou um ciclo na vida dela, hein? Ó, tá vendo? É alguém que já passou algumas situações aí na vida e amadureceu bastante. 3 de espadas. Aqui também pode ser essa pessoa encerrando, vocês encerrando um ciclo na vida de vocês e conhecendo aqui essa pessoa, tá certo? Me fala de repente de vocês se comunicando pelas redes sociais, porque a gente tem o Cavaleiro de Copas, ok? Então mensagens, vocês trocando mensagens de amor aqui através das redes sociais, se conhecendo pelas redes sociais, tá certo? E aí iniciando aqui um papo, e aí começando a ter aqui uma conotação de envolvendo aqui mais o emocional de vocês, ok? Mas também me fala que vocês também podem vir aí, mudanças rápidas e inesperadas, surpresas. Aqui vocês vão conhecer alguém, acho que assim, do nada. Do nada. Aqui pode ser que essa pessoa, ela veja vocês em uma festa, e uma comemoração. Ela veja vocês em uma festa. É isso aí, ó. Ela vai ver vocês em algum lugar público. Vai ver vocês ali comemorando, feliz e tal, não sei o que lá.
E de alguma forma, isso vai despertar aqui o emocional dessa pessoa, que parece ser também um pouco aqui, tanto mulher quanto homem, um pouco turrona, no sentido de talvez não se abrir aí para relacionamentos, tá certo? E aí, essa pessoa de alguma forma te encontrando através das redes sociais e vocês começando a conversar. Esse contexto mudando. Você recebendo mensagem dessa pessoa que você talvez nem imaginasse que fosse receber, certo? Uma surpresa, te surpreendendo. 10 de copas. Realização emocional aqui. Realização emocional. Que pode até levar para um casamento, minha gente. Vai trazer uma mudança muito inesperada e repentina na vida de vocês, essa pessoa. E que pode se encaminhar aqui para um casamento, tá? O início de um relacionamento, tá? Vou colocar dessa forma. O início de um relacionamento. O início de um relacionamento onde vai haver aqui amor, tá certo? Onde vai haver amor. Onde vai haver paixão, porque vai mexer aí nos sentidos de vocês. Então vai haver aqui paixão. Vocês vão sentir essa mudança muito rápida e assim no corpo de vocês, inclusive, nas suas emoções, tá certo? Na sua pele você vai sentir, tá? É alguém também que é bonito, é bonita, é alguém que cuida do físico, ok? E vocês aqui começando um relacionamento. Aqui finda um ciclo, aqui se inicia outro. Começando um relacionamento, porque aqui são vocês se conhecendo pelas redes sociais, porque essa pessoa vai te ver na rede social, porque a carta do mundo também me remete a um espelho. Então essa pessoa ela vai te encontrar nas redes sociais, vocês vão começar a conversar, porque ela vai ter a atitude de te chamar e você não vai se surpreender, porque você não vai esperar. Tá? Pode ser até de repente que você já conheça essa pessoa, tá certo? Mas que vocês nunca conversaram, você apenas conhece essa pessoa de vista. E ela te encontrando e vocês começando aqui a bater aqui um papo, trazendo uma movimentação e mexendo aqui, conversinhas de relacionamento, conversinhas de casa comigo, aquelas brincadeirinhas, tipo, casa comigo, não sei o que lá, sabe? Essas coisas assim. Tem este contexto aqui. Ok? Aqui vocês podem lidar com pessoas de câncer, peixe e escorpião, energia, tá? Áries, leão, sagitário. Eita, câncer, peixes, escorpião, áries, leão, sagitário. Essa é a energia que tá aqui, as energias que tá predominando aqui na mesa. Virgem, áries, câncer. E Capricórnio, energia de vocês. Pode ser que a pessoa tenha também a energia de vocês aí. Tarô, por favor, tem uma previsão de quando essa pessoa nova surge no caminho dos capricornianos? A carta do enforcado, daqui 3 meses. Ou no mês 12, dezembro. Tá um pouquinho longe, né, minha gente? Mas a gente já vai entrar em outubro. Vamos ter fé. Ou daqui 3 meses, ok? Ou no mês 12. Ou no mês 12, certo? Cartas conselhos aqui para os capricornianos e capricornianas. É uma energia bacana, energia gostosa aqui também, né? Gente, energia do inesperado, início do, né? Aquele início de paixão gostosinha, né? É gostoso essas paixões gostosinhas que mexem com a gente, né? Dá aqueles arrepios, você fala, eita, peraí que o bicho tá pegando aqui. É gostoso, vamos lá. Baralho, por favor. Qual conselho para os capricornianos e capricornianas? Jardim, tô falando, ó, um local público aí. Aqui tá me trazendo alguma coisa que é para você sair mais para fora e conversar com mais pessoas. Para você dialogar. Porque, olha, eu não tô falando aqui, já me empolguei já. Gente, aqui tá dizendo o seguinte, saia, vá em locais públicos, se permita conhecer novas pessoas, dialogar com novas pessoas. Dentro dessas novas pessoas aqui, existe alguém que vai ficar te observando de longe.
Aqui tá dizendo para você sair e conversar, se for isso que você quer, tá? Mas para você sair, para você conversar, para você se permitir a viver contextos aí, situações, conversas, mesmo que sejam passageiras, para que você se permita vivenciar isso, tá certo? Aqui também é você dentro de um grupo aqui de pessoas, tô falando, vocês aqui dentro de um grupo de pessoas e dentro deste grupo de pessoas sendo observados. Ou então fala que também que é para vocês observarem dentro deste grupo de pessoas aí que vocês vão estar. Vai ter alguém aí que te observa e pode ser que você acabe percebendo quem é essa pessoa, tá certo? Minha gente, gratidão. Inscrevam-se no canal. Deixe o like de vocês, comentário. Eu espero de alguma forma ter agregado valor para vocês. Fiquem com Deus e até a próxima leitura.